Esse daí você conhece mais, né? E mais esses Veras, e faltou o Veras e o Mari, que também já estão prontos. Então a gente vai, numa oportunidade, lançar esses aí, né? Eu não queria me alongar, mas faz parte do projeto mais geral. Então a gente está lançando as 12, né? 12 trajetórias agora, né? Fechando 12 trajetórias e virão mais 10. Então seriam 22, né? O do o PPGás vai fazer. A gente, no máximo, pode fazer alguma seleção, alguma coisa. Né? Porque são muitas gerações. Pode passar. Então, minha mãe, ela é filha de imigrantes italianos que chegaram no começo do século XIX na Argentina, que foram morar, que saíram de lugares próximos às famílias do meu avô e da minha avó, mas não se conheciam na Itália, foram se conhecer na Argentina, em Ercília, na província de Santa Fé, que é uma cidade ainda bem pequena, tem uma rua e outra que cruza, tinha essa anedota. Então, minha mãe foi estudar História, onde ela conheceu meu pai, era um grupo de gente assim que muito ativos e muito militantes e tal. E eles, ambos, na verdade, tiveram suas trajetórias impactadas pelo Rex Gonçalves, que foi um professor muito importante que eles tiveram naquele momento, que fizeram com que meu pai decidisse ir para arqueologia e minha mãe para antropologia. O que aconteceu foi que, na verdade, os meus pais, nesse momento, meu pai era decano da faculdade de História lá da Universidade Nacional de Córdoba, os dois eram professores da Universidade de Córdoba, quando eles foram demitidos da universidade e a gente vieram buscar a gente 2 vezes em casa, a gente não estava, porque nessa época começaram a desaparecer alunos dos meus pais, começaram a desaparecer colegas mais engajados, e aí os militares vieram buscar a gente em casa 2 vezes, mas nesse momento, cada vez que meu pai tinha uma escavação, levava a gente para tirar, para a gente não ficar ali exposto e tal. Então, a primeira vez foi um aviso, vamos dizer assim, a segunda vez a gente não voltou para casa porque a Valentina Gatti estava com a gente, a filha do Mumo, que era minha amiga naquele momento, minha amiga até hoje, foi exilada no México. Quando a gente foi deixar, voltando da escavação, quando a gente foi deixar a Valentina em casa, os nossos vizinhos já tinham avisado para o Mumo que era para a gente não voltar para casa porque estavam nos esperando. Então, dessa vez eles ficaram esperando a gente, e aí a gente foi para casa dos meus avós, meu pai voltou lá com a minha tia, tirou algumas roupas, a gente já, por causa do primeiro aviso, vamos dizer, a gente já tinha um passaporte, já tinha provavelmente engatilhado com vocês, né, porque eu sei que quando a coisa começou a apertar, quer dizer, todos os colegas dos meus pais foram para o México, todo mundo foi para o México. Au début des années 80, il y a eu une forte expansion de la production de la canne et du sucre. Donc il y avait du travail pour tout le monde. Mais maintenant, c'est tout ce monde qui s'écroule. Quand nous sommes arrivés à 97, l'agriculture de la canne, l'industrie sucrière traversait une grave crise. Les usines qui étaient en train de faire faillite, il y avait une chute brutale de la production de la canne. Et donc, quand on arrive dans la commune de Rio Formoso, je suis allée avec mes collègues au syndicat des travailleurs ruraux. Je vais voir le président du syndicat, qui était quelqu'un que je connaissais depuis longtemps. Il me raconte que maintenant, ils étaient en train de lutter pour la réforme agraire, que le syndicat avait organisé un campement pour signaler que les gens voulaient l'expropriation des plantations. Les gens qui participaient au campement à Rio Formoso étaient des gens qui avaient travaillé dans les grandes plantations et au moment de la crise, plusieurs d'entre eux se trouvaient au chômage.
Ce sont des gens dépossédés de tout. Ce ne sont pas des mendiants qui se trouvent dans les rues. C'est pas ça. Ce sont des pauvres qui cherchent quelque chose de mieux pour eux. Mas ela acompanhou toda essa trajetória dos trabalhadores da cana, desde a situação de morador tradicional, trabalhadores clandestinos, assalariados, e depois a crise da indústria canavieira, açucareira, com a falência de usinas e engenhos, e as ocupações de terra. Então, ela acompanhou esse período todo. As ocupações de terra se deram nos anos 90, com a crise das usinas. E ela foi perseguindo isso ao longo da vida toda, e em 2009, quando ela faleceu, ela estava já com um investimento grande desde o início dos anos 2000, sei lá, enfim, ela foi nossa contemporânea também no pós-doc lá da École, lá na França, no grupo do Bourdieu, em 89, 90, e ela desenvolveu relações por ali, também com a École Normale Supérieure, que era um outro grupo ali, onde ela aprofundou a relação, até fazer uma pesquisa conjunta, que o Afrânio já se referiu a isso, né? Uma pesquisa com franceses aqui na área canavieira, já nos anos 2000. Quando participei do projeto Emprego e Mudança Socioeconômica no Nordeste, coordenado por Moacir Palmeira, fui uma das redatoras da parte referente a indústrias rurais no seu texto inicial. Entre a redação do projeto e sua efetivação, 75 e 77, tive 2 maternidades, uma em 74 e outra em 76. Isso levou a uma mudança dos planos de pesquisa. Passei da pretendida itinerância dos estudos em diferentes áreas artesanais do sertão para a estadia mais fixa na pesquisa sobre famílias operárias de origem rural em um município da Grande Recife. Passei assim da observação informal da família de meus artesãos pesquisados para estudo da família em situações industriais históricas em que havia inclusão do trabalho feminino e infantil. Antes mesmo da defesa de tese, em 85, já havia publicado textos sobre famílias operárias e, desta forma, através do trabalho fabril, infantil, passei depois de estudo de temas mais gerais sobre infância e sociedade. Homenageei aqui aos colegas que participaram da minha banca de tese através do que já se foram, como Lígia Sigor, orientadora, Geralda Seifert e Gilberto Velho. Entrei para o departamento de antropologia do IFIX em 80, acho que na mesma época que Lina Peçanha. Prestei concurso grávida no meu 3º filho, eventos que afetam mais comparativamente as carreiras femininas. Lembro daqui do colega Antônio Celso na transição do IFIX para a florescente era pós-Eremildo. Participei efetivamente do Laboratório de Pesquisa Social, experiência pioneira na iniciação científica e na graduação. Nos seus inícios, compartilhava a grande sala, que hoje é a Sala Evaristo de Moraes Filho, com as colegas Ivone Maguia e Neide Sterces e o colega José Reginaldo Gonçalves. No laboratório, iniciamos um núcleo de estudo e pesquisa sobre a infância, NEP, que acompanhava as atividades de iniciação científica e de pós-graduação. Tenho saudades da convivência com alunos e alunas, muitos dos quais se tornaram depois colegas e amigos. Naqueles inícios dos anos 80, participei de atividades de educação popular, talvez hoje fosse classificadas como de extensão universitária, com as atividades no SED, sendo documentação e informação, com José Ricardo Ramalho e Neide Sterce, assim como da Pastoral Operária de Nova Iguaçu, juntamente com Maria Cecília Minario, Yves Lebaupan, Adair Rocha, Rogério Vale e o casal Pepe e Inês. Testemunho nesse período algumas contribuições no Caderno do SED e na revista Tempo e Presença. No final dos anos 80, fiz meu pós-doutorado na École, como era chamada École des Études en Ciências Sociales, quando pude publicar textos com material de pesquisa sobre famílias operárias. Importante ali foi o alvo de Monique Saint-Martin, entre outras colegas francesas, bem como o apoio de muitos colegas contemporâneos de pós-doc, tanto do IFIX como de outras atividades. Eu era estudante no Museu Nacional, eu sou economista de formação. Eu cheguei no Brasil um pouco de paraquedas nesse Museu Nacional e não conhecia sociologia. E eu cheguei num país também que ainda conhecia um pouco
ao ar da ditadura, né? E, bom, quando eu recebi esse convite, foi, enfim, junto com a Fran, foi uma alegria muito grande, mas, ao mesmo tempo, foi muita angústia, porque eu me senti muito alheia a essa realidade e muito desprovida de ferramenta para dar conta do recado. E uma coisa que, para mim, tinha passado muito, sobretudo através da Lígia Zigot, além do ambiente nacional, vamos dizer, que pesava, né, naquela época, era o tipo de espaço social que era muito peculiar, que era a plantation. E isso a Lígia me passou muito. E portanto, eu ir lá, eu me sentia como um pássaro, quer dizer, realmente fora do ninho, quer dizer, fora do espaço. E isso me levou, na verdade, à escolha do meu objeto de pesquisa. Porque bom, o Moacir, eu acho que isso já foi dito, né? Tinha feito uma lista das questões, dos objetos que podia ser realizado pelos alunos, e tanto que o Sérgio foi estudar operário, Beatriz, campesinato, etc. E a mim, o que me chamou a atenção é a questão da feira dentro da usina. Por que a feira? Porque eu me vendo tão má à vontade nesse ambiente, de uma maneira muito ingênua, eu achei que pelo menos na feira eu podia me virar, né? No sentido que, na verdade, eu não estaria nos engenhos, não estaria nos lugares complicados, e que eu conseguiria fazer uma pequena pesquisa que, na verdade, eu não pensava ser uma tese de mestrado, porque eu pensava que eu tinha demais para aprender num tempo, 2 meses, para poder já dar esse trabalho. Bom, enfim, eu estava totalmente enganada, porque... Mas a Neide se aproximou muito dos peões e dos poceiros, né, que, de certa forma, se opunham, né, os poceiros enfrentavam a grande empresa, né? Então, essa distinção também, né, foi uma coisa importante. É super interessante, porque depois disso, do tese de doutorado, o livro dela foi publicado, né, pela Vozes, Conflito no Araguaia, e mais ou menos uns 10 anos atrás, nós resolvemos, né, eu estava com ela, resolvemos fazer uma revisita na região onde ela tinha feito a pesquisa, né? Visitamos Dom Pedro Casaldalho e depois fomos para Santa Terezinha, onde ela tinha feito. E ela reencontrou, né, vários das pessoas que ela tinha entrevistado na época, uma região de conflito, de ameaça de morte, esse tipo de coisa. E, curiosamente, 2 filhas de um dos entrevistados dela estava estudando o livro dela, estava discutindo o livro dela com o pessoal da comunidade. Então, você imagine, foi uma emoção enorme, né, de chegar, né? Aí ela que escreveu o livro e tal, e conversar com o pessoal. Então, já estava, a situação, né, da região estava mudada, transformada. A atuação da igreja foi muito forte, né, em defesa, né, dos trabalhadores, né? E, bom, não precisa dizer, o padre Gentel foi expulso do Brasil, né, que ia ser expulso, não foi? E outros, né, também envolvidos, além do Dom Pedro Casaldáliga ser sistematicamente condenado e tal. Então, essa coisa do doutorado, né, que a Neide fez, foi, acho que, concomitante com a entrada no projeto, né? Mas tem um lado do que eu acho da tese, que eu acho que marca depois a carreira da Neide o resto do tempo, que é essa ligação com a Amazônia, entendeu? Ela tem uma ligação com a Amazônia impressionante, né? Ela sempre voltou os olhos dela para a Amazônia, né? E em diferentes contextos e tal, mas sempre olhando para os setores da Amazônia que, em geral, eram desprezados ou superexplorados, não só os peões, como depois, posteriormente, eu vou explicar, os ribeirinhos,
o pessoal das unidades de conservação, os índios, né, as populações indígenas que ela, trabalhou muito através depois do Instituto Socioambiental, né, quando ela dirigiu o Instituto Socioambiental. Mas, enfim, no período, então, do projeto, enfim, ela foi integrada no projeto com esse perfil, né, e eu estava até relembrando com o Sérgio agora um pouco o trabalho que ela fez com o Alfredo Wagner no Maranhão, né, durante um período. Eu acho que era parte do projeto, do debate e tudo, né. Então eu não saía da minha cabeça essa ideia de pensar um pouco o que significava a conversão ao pentecostalismo para os trabalhadores que estavam sendo expulsos dos engenhos, das usinas, né, que era o projeto maior das mudanças sociais no Nordeste. Passa mais um ano, aparece essa possibilidade de engajamento no projeto Emprego e Mudança Social no Nordeste. E aí aí o grupo foi um grupo muito maior, né? Aí, inclusive, já tinha me aproximado de José Sérgio Rosilene, Neide, Zé Ricardo. Zé Ricardo foi meu colega de IFIX, né? Eu não sei se eu cheguei a falar isso ou não, foi meu colega de turma do IFIX. Mas a gente se aproximou muito mais a partir daí do projetão, chamado Projetão, né? E para contar alguma coisa do Projetão, eu tinha uma tarefa, quer dizer, todo mundo tinha uma tarefa no Projetão. E eu, então, fui fazendo mais ou menos ao mesmo tempo, né, esse primeiro campo, continuei com a preocupação com os evangélicos, mas tinha uma tarefa, e a minha tarefa foi ver o plantio, como é que se organizava, o plantio de cenoura, né, quer dizer, ou seja, que era um legume que não era tão comum, né, na pequena produção de Pernambuco, que a gente estava em Pernambuco. Então, eu tinha essa tarefa, mas ao mesmo tempo eu fui ainda procurando entender essas questões relacionadas à religião, né? E foi assim que eu acabei fazendo a dissertação de mestrado. Quer dizer, eu fiz a tarefa do projetão, entreguei, e aí eu acabei fazendo a dissertação de mestrado sobre as escolhas de Deus. Aí, uma pessoa que foi super importante nesse momento para mim, que já é a segunda fase do projetão, quando a gente volta ao campo, quando eu já vou fazer a pesquisa para o mestrado, foi o Jeter Ramalho, né? Jeter não tinha sido meu professor do IFIX, mas quando eu fui procurar o Jeter para dizer para ele que eu estava querendo estudar isso, o Jeter me botou numa outra rede, que é a rede que vai dar numa outra coisa importante na minha vida, que é o ISER, né? Quer dizer, através do Jeter eu conheci uma literatura, conheci o que o Rubens César tinha escrito sobre isso, que de alguma forma tinha uma ligação com o que eu pensava, que era um pouco aquela ideia de sair da classificação conservadora e progressista, entender melhor o que estava acontecendo. Então o Jeter me puxa um pouco, me dá uma possibilidade de encontrar, vamos dizer assim, os evangélicos progressistas que se preocupavam também com essa questão, né? Então, quando eu fui para a segunda etapa do projetão, que a gente tinha mais um campo, que ainda era um campo, vamos dizer assim, com recursos, né, que foram conseguidos no projetão, eu já fui com muitas dicas do Jeter. Já fui procurando pessoas ali e tal, né, que pudessem me ajudar nessa questão.